Ei, gente de todo o Brasil que me acompanha e segue a Jesus Cristo no canal Jornada de Conhecimentos. Minha oração é que Deus nos abençoe e eu a faço em nome de Jesus. Deus chama e elege pessoas para a sua missão e ministério pastoral. Esse é o tema da live de hoje. O que você acha? Você concorda? Dê sua opinião, deixe o seu comentário. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Preste atenção. Você já ouviu por aí muitas pessoas dizendo: eu fui chamado para ser pastor, pessoas dizendo: eu fui chamada para fazer uma missão para Deus, eu fui chamada para fazer isso, eu fui chamada para a música, Deus chama pessoas, é verdade. Mas a preocupação hoje, Deus chama e elege pessoas para a sua missão e ministério pastoral. Isso é verdade. Não me escolhestes vós a mim, diz a palavra de Deus, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15:16. Cuidado, tenhamos todo cuidado no que ouvimos. Precisamos ter ouvidos acurados, mentes espirituais, para não confundir o chamado de Deus com os nossos desejos, com os desejos dos outros, com os chamados de outras pessoas. Porque muitas pessoas sonham e nos seus sonhos elas nos colocam. E às vezes dizem: ó, Deus colocou no meu coração e disse a mim que você vai ser pastor. Disse a mim que você vai ser missionário. Primeiro, o chamado de Deus é um decreto. É um decreto. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A chamada é decretada. Não pode haver confusão na chamada ou no chamado de Deus, porque parte de um ato de amor, primeiramente, do próprio Deus. Logo, tudo que ocorrer a título de dificuldades devem ser vistos como ingredientes de cooperação e não de atrapalho, pois todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que diz o texto. Você não é chamado pelo pastor da sua igreja local, o pastor da sua denominação, o missionário da sua denominação, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu amigo, ou pelo seu sonho. Segundo, o chamado de Deus é um ato de confiança. É um ato de confiança, sim. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Quem é chamado tem que ter sobre si o cuidado da sinceridade, a fidelidade para com Deus, que o chamou, e esse chamado não pode ser quebrado, pois com Deus não se brinca. A palavra do Senhor diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, Deus não barganha chamada com ninguém. A quebra de confiança com Deus é sinal
de ruptura da graça derramada, porque Deus nos amou primeiro. Isso não significa que Deus se afastou de mim, mas uma parte das vezes, eu sempre me afasto de Deus. Eu tomo minhas decisões, minhas próprias decisões, por causa exatamente do livre-arbítrio. Isso também é o que a gente chama de customizar por força do livre-arbítrio. Uma terceira outra coisa, o chamado de Deus é também uma vocação. O chamado de Deus é uma vocação. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Sabendo que, segundo Paulo, a vocação é soberana em Deus e Cristo, cuja carreira envolve um alvo atingível, determinado, firmado na fé genuína e inabalável. Portanto, Deus não apaga os sonhos das pessoas chamadas. Não. Mas o seu chamado, Ele elege pessoas. Ele decreta o chamado. Ele, dentro da sua vontade, chama para a missão ou o ministério pastoral ou outro ministério que ele quiser chamar. Sim. Tudo segundo a vontade e tempo do Senhor. Por isso, diz o apóstolo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deveria ser assim, todo e qualquer pastor ou missionário, ou alguém que foi chamado para uma missão, combater o bom combate, acabar com a carreira, terminou ali, guardar a fé. Mas não é muito isso que se vê hoje. Pela minha experiência, eu já vi muitas acabarem ou deixarem o ministério reclamando do ministério, reclamando das ovelhas, reclamando da denominação, reclamando da mulher, reclamando de todo mundo, reclamando até de quem não tem nada a ver com isso, o governo. Quem não foi o governo que te chamou, quem chamou foi Deus. Quando Deus chama, Ele sustenta, Ele cuida do jeito dele, da forma dele. Cuidado com o chamado. Nunca aceite o chamado se você não foi chamado. Você é pastor, ministro de música, educação religiosa ou cristã, na área social da igreja, evangelização, seja o que for. Saiba de uma coisa, que esse chamado não é seu. Não foi você que se chamou. Deus chama e elege pessoas para a sua missão e ministério pastoral. Até a próxima live. Participe, interaja, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, toque o sininho, por favor, e deixe o seu like.